2 Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Disse Davi filho de Jessé, disse aquele homem que foi levantado alto, o ungido do Deus de Jacó, o suave em cânticos de Israel, o Espírito do Senhor falou por mim, e sua palavra foi em minha língua. O Deus de Israel disse, falou-me o forte de Israel, o dominador dos homens será justo. Dominador em temor de Deus. Será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando a erva da terra brota por meio do resplendor depois da chuva. Não está minha casa com Deus? Pois ele fez comigo um pacto perpétuo, ordenado em todas as coisas, e será guardado, pois não é dele que brotará toda a minha salvação e todo o meu desejo? Mas os malignos serão todos eles como espinhos arrancados, os quais ninguém toma com a mão, em vez disso que quer tocar neles, arma-se de ferro e de haste de lança, e são queimados em seu lugar. Estes são os nomes dos valentes que teve Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita, principal dos capitães. Era este Adino o Esmita, que matou em uma ocasião sobre 800 homens. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô de Aoi, foi dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram aos filisteus que se haviam juntado ali à batalha, e subiram os de Israel. Este, levantando-se, feriu aos filisteus, até que sua mão se cansou, e ficou grudada em sua espada. Aquele dia o Senhor fez grande salvação, e voltou-se o povo depois dele somente para tomar o despojo. Depois deste foi Samá, filho de Ageraíta, que havendo os filisteus se juntado em uma aldeia, havia ali um terreno cheio de lentilhas, e o povo havia fugido diante dos filisteus. Ele então se parou em meio do terreno e defendeu-o, e feriu aos filisteus. E o Senhor fez uma grande salvação. E 3 dos 30 principais desceram e vieram em tempo da colheita a Davi à cova de Adulão, e o acampamento dos filisteus estava no vale de Refaim. Davi então estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está à porta? Então os 3 valentes irromperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que estava à porta, e tomaram, e trouxeram-na a Davi, mas ele não a quis beber, mas derramou-a ao Senhor, dizendo: longe seja de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Eis de beber eu o sangue dos homens que foram com perigo de sua vida? E não quis bebê-la. Os 3 valentes fizeram isto. E Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, foi o principal dos 3, o qual levantou sua lança contra 300, que matou, e teve nome entre os 3. Ele era o mais preeminente dos 3, e o primeiro deles, mas não chegou aos 3 primeiros. Depois, Benaia filho de Joiada, filho de um homem esforçado, grande em feitos, de Cabzel. Este feriu 2 leões de Moabe, e ele mesmo desceu, e feriu um leão em meio de um fosso no tempo da neve. Também feriu ele a um egípcio, homem de grande estatura, e tinha o egípcio uma lança em sua mão, mas desceu a ele com um cajado, e arrebatou ao egípcio a lança da mão, e o matou com sua própria lança. Isto fez Benaia filho de Joiada, e teve nome entre os 3 valentes. Dos 30 foi o mais preeminente, mas não chegou aos 3 primeiros. E Davi o pôs em seu conselho. Azael irmão de Joabe foi dos 30, Elanã filho de Dodô de Belém, Samarodita, Elicarodita, Elispautita, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai os Atitas, Almon Auita, Maarai de Netofate, Elebe filho de Baná de Netofate, Itaí filho de Ribai de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia Piratonita, Idai do Ribeiro de Gaás, Abei Albon de Arbate, Asmavete Baromita, Eleaba de Salbom, Jonatas dos filhos de Jazem, Samá de Arar, Aião filho de Sarar de Arar, Elifelete filho de Asbai filho do Macatita, Eliã filho de Aitofel Gilonita, Esrai do Carmelo, Paarai Arbita, Igal filho de Natã de Zobá, Bani Gaditas, Eleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe filho de Zeruia, Iretrita, Garebe e Trita, Urias, o Eteu. Entre todos, 37.